Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Após um dos vídeos polêmicos, Jesus era pecador? Lógico que não, algumas pessoas afirmam que sim. E você? Era pecador sim ou não? Outro vídeo muito polêmico que deu o que falar. Maria subiu aos céus. Uns dizem que sim, outros dizem que não, outros talvez. E você o que acha? Assista o vídeo. Se não assistiu, ainda dá tempo. Corre aí na barra, onde estão os vídeos aí no canal, nas playlists, deixa seu like, seu comentário e diga se ela subiu ao céu sim ou não, mas sem fugir do que está no texto sagrado. E agora um vídeo muito polêmico. Esse vídeo foi sugerido pelo meu querido amigo e irmão Alex, e assim como Alex e outras pessoas que sempre têm deixado aqui sua interação no canal, suas críticas, suas sugestões. É muito importante, irmão, sua participação aqui no canal. Então vamos lá. A origem da roupa branca no Réveillon. Você sabe qual seria a origem da roupa branca no Réveillon? Vamos para a Bíblia. Amados irmãos, em Efésios, capítulo 2, versículo 2 está escrito. Efésios, capítulo 2, verso 2 está escrito. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então vamos lá. A origem da roupa branca no Réveillon. Veja só. Essa questão da origem da roupa branca, ela tem a sua origem nas religiões de matriz africana, especialmente na Umbanda e Candomblé. Você que faz parte aí de uma religião de matriz africana, por favor, ou que você que tem um conhecimento, como eu tenho outras pessoas têm, deixa aqui seu comentário, ou se você der um Google, dá uma pesquisada no Google ou enciclopédias, você vai ver que o que eu estou falando é a verdade. Não estou aqui com invencionice, não estou aqui querendo confundir ninguém. Pelo contrário, estou aqui querendo ajudar. Se como meu amigo Alex me sugeriu, Paulo, fala sobre isso. Eu sempre falo isso no meu seio familiar, entre meus amigos, mas aqui no canal ainda não tinha falado. Eu falei para Alex, apesar do ano novo ter passado, até ele falou isso também, né? Nunca é tarde para deixar aqui uma informação. Já serve para o ano que vem, como falou Alex. Isso é verdade. Então veja só. Ela tem origem, essa questão da roupa branca no Réveillon, nas religiões de matriz africana, feito eu vos falei, em especial na Umbanda e no Candomblé. É interessante, né? As pessoas ficam criticando as religiões, devemos respeitar. Temos divergências no que se refere ao campo teológico, mas o respeito é a atitude mais importante. Agora critica, na linguagem popular, mete pau. E está fazendo o que as religiões falam. Estranho, né? Muitos são tão santos. Complicado, mas vamos seguir aqui o nosso raciocínio. Então, para você ter uma ideia, a cor branca ela representa início, representa a criação nessas religiões de Umbanda e Candomblé, religiões de matriz africana de um modo todo, em especial essas duas. Mas também simboliza a questão da energia positiva, feito nossos irmãos dessa religião falam. Já na nossa tradição brasileira, ela simboliza a paz, simboliza a purificação. E para você ter uma ideia, se você não sabia, você vai saber agora, mas se você pesquisar, você vai ver que eu estou falando a verdade. Essa cor branca, na nossa tradição brasileira, é simplesmente uma homenagem a Iemanjá. Quem seria Iemanjá? A rainha do mar. Veja só. Então nós podemos observar que a questão da roupa branca no Réveillon, a questão dessa comemoração aqui, que eu vou falar um pouco também, dessa questão de comemoração do Réveillon, para você ter uma ideia dessas coisas estão relacionadas, né? A comemoração e a roupa branca. É uma mistura de sincretismo religioso. Eu estava conversando num grupo que eu faço parte de estudo, tem o pastor Carlos, o pastor Reginaldo, o pastor Alisson, enfim, muitos irmãos e irmãs ali têm aprendido muito. Até o pastor Carlos falou sobre isso, é uma mistura de sincretismo religioso e o pastor Carlos está certíssimo. Observamos também que é uma mistura de misticismo e superstições. Então veja, irmãos, o que nos diz a palavra do Senhor. Vamos sempre nos deter o que está escrito na palavra de Deus, sem querer ofender ninguém, mas é a verdade. Veja o que é que diz em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Tenha cuidado, olha que parte interessante essa parte do texto. Tenha cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Veja que texto fortíssimo. Outro texto também está em Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2, a parte A está escrito: não se conforme com os padrões deste mundo. Olha que interessante. E não se conforme com os padrões desse mundo. 1 João 5,19 diz o quê? Que o mundo jaz no maligno.
O interessante também é que Tiago 4,4 diz que aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então tem pessoas que estão na igreja e são verdadeiros inimigos de Deus declarados e não sabem. Isso é um fato. Então veja só. Então observamos que devemos, irmãos, ter coerência, ter sabedoria, devemos pensar e devemos agir não como esse mundo quer nos orientar, mas não desclassificando seus valores, seus costumes, mas nós como cristãos não pensamos e agimos segundo os costumes e valores desse mundo, mas como nos diz o texto, nos valores e costumes as quais estão estabelecidos na palavra do Senhor. Há muitas pessoas que podem até dizer, irmãos, mas a roupa branca tem a ver com pureza? Sim, a roupa branca fala de uma limpeza espiritual, simboliza um estado de pureza, eu sei disso. Aí se utilizam de textos conhecidíssimos, por exemplo, Isaías 1,18, Eclesiastes capítulo 9, verso 8, Apocalipse capítulo 3, verso 15, Apocalipse capítulo 7, verso 14. Eu sei que esses textos querem dizer isso, mas esses textos simbolizam sim a pureza, a limpeza espiritual, mas não por mérito próprio, mas pela graça, guarde isso, não por mérito próprio, mas pela graça e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É isso que esses textos querem dizer em seu contexto, quando se contextualizam, quando montamos o quebra-cabeça, nessa ideia principal, no que se refere à pureza, à limpeza espiritual. Vamos usar essa linguagem, ou seja, não é por mérito próprio, mas pela graça e pelo sacrifício de Jesus. Então a origem, irmãos, de roupa branca no Réveillon tem a sua origem nas religiões de matriz africanas, em especial, como eu falei aqui, na Umbanda e no Candomblé. Essa cor representa isso, a energia positiva, a criação. Na questão da cor representa isso nas religiões. Já na nossa tradição brasileira, observamos que simboliza paz, purificação e a homenagem a Iemanjá, a famosa rainha dos mares. Então, feito o pastor Carlos falou, uma mistura de sincretismo religioso, misticismo, superstições. Mas nós lemos em Colossenses 2,8, lemos em Romanos 12,2 que não devemos nos conformar, irmãos, ou seja, pensar e agir com os padrões desse mundo, mas sim, nem com seus valores e costumes, mas no que está escrito nos textos da palavra do Senhor que nos orienta, para não se misturar com esse tipo de prática. Nada contra essas pessoas, mas são princípios. Os nossos valores devem ser inegociáveis, ou seja, não se negocia valores nem princípios. E para você ter uma ideia também, falamos aqui da origem da cor branca, né, no Réveillon, e sobre a comemoração. Você sabia, irmãos, porque é comemorado no 1º de janeiro, o Réveillon? Veja só, o 1º de janeiro, se você não sabe, se você estudar, você vai ver, ele está ligado ao paganismo, ao deus romano chamado Jano, um deus que tinha duas faces. Uma, de acordo com quem crê e fala isso, diz que ele, uma face olha para o passado, outra face olha para o futuro. Passado e futuro, as duas faces de Jano. Então, por isso que o nosso calendário tem o nome janeiro. Sabe por que tem o nome janeiro? Tem pessoas que nem sabem por que o nosso calendário tem o nome janeiro. É para homenagear o Deus do início, o Deus da transição, chamado Janus, que tem duas faces. Uma face olhando para o passado, outra face foi olhando para o futuro. Isso foi estabelecido por quem? Tem pessoas que não sabem. Só estudar, irmãos. Pelo imperador Júlio César. O imperador Júlio César estabeleceu que o 1º de janeiro, o mês de janeiro, seria uma homenagem ao Deus dos inícios, da transição, do tempo, chamado Janus. Então veja só, normalmente do dia 31 de dezembro a 1 de janeiro, quando comemorava esse Deus chamado Janus, o que é que eles faziam? Do dia 31 para 1, veja, que semelhança. Faziam banquetes, nesses banquetes se congratulavam, se alegravam, se reuniam para se confraternizar. Veja que interessante, até o primeiro feriado do nosso calendário diz o quê? Dia da confraternização universal. Pense. Então, do dia 31 para 1 faziam isso, um banquete nas suas mesas gigantescas, com muita comida, muita bebida e sacrifícios, envolvendo muita idolatria, um dos pecados mais abomináveis que o Senhor bate de frente, o Senhor Deus bate de frente, ele, os seus profetas, os discípulos de Jesus, combatendo a idolatria. Diz o texto que quem comete tal coisa não pode herdar no reino de Deus, porque a idolatria é tirar a glória que pertence a Deus e dar a outra pessoa, outro ser, outro suposto Deus, que só existe um Deus verdadeiro.
Mas existem muitos deuses para essas pessoas, inclusive Janus, o deus do passado, o deus que olha para o passado e para o futuro, para ter duas faces, que é o deus do tempo, do início, da transição. Então veja só, o 1º de janeiro está ligado ao paganismo, a esse deus romano chamado Janus. Normalmente eram feitos sacrifícios de idolatria do dia 31 de dezembro a 1 de janeiro, na sua mesa com banquetes, onde se reunia seus amigos e amigas, a grande confraternização. Que coincidência, né, irmãos? Então, a origem da roupa branca no Réveillon, já falei para vocês, onde teve a sua origem, na religião de matriz africana, na Umbanda e Candomblé. A nossa tradição brasileira simboliza a paz, a energia positiva, a purificação. É uma homenagem a Iemanjá, a rainha dos mares. Mas nós observamos que são coisas errôneas, uma mistura de sincretismo religioso, misticismo, superstições, valores e costumes que contrariam o que nos orienta as Sagradas Escrituras. Então, irmãos, de que lado você está? Das tradições? Cuidado, Tiago 4,4 diz que aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E o texto que lemos aqui diz que não devemos andar no curso desse mundo quando andávamos no passado. Vamos repetir o texto, irmãos? De Efésios 2,2 está escrito: em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, muitas pessoas são filhos da desobediência, estão rebeldes para com Deus, irmãos. Preferem agradar mais a criatura do que o Criador, então tome cuidado. Ainda é tempo de romper com certas práticas, certos costumes. Irmãos, por que muitos líderes não pregam isso? Porque eles querem agradar seus liderados. É errado um líder agradar seu liderado, lógico que não é errado, irmãos, mas ele prefere agradar mais a criatura do que o Criador. Muitos, não vou dizer que todos, mas a maioria, irmãos, não são fiéis à palavra. Se prendem a dogmas, a princípios, buscando sempre fins lucrativos, fazem de você negócio. Cobram para pregar, cobram para orar, fazem campanhas absurdas, eu tenho vários vídeos aqui denunciando essas práticas, me envergonho disso. Antigamente, ser um cristão, ser um evangélico, era algo de hoje em dia chacota. É uma vergonha, feito o pastor Carlos fala, né? Virou status, hoje eu sou gospel. Eu aceitei Jesus. Será que aceitou, irmãos? Será que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Ele me falou, eu sou o Senhor da sua vida, por que não faz o que eu vos mando? Quebra muitas pessoas aí, porque não fazem, é só pelo status, buscando glória, posição, destaque. Ô irmãos, tome muito cuidado. Então eu falei sobre um assunto aqui importantíssimo, compartilhe. Talvez muitas pessoas não tenham esse conhecimento, porque os líderes se prendem a certos valores e princípios e não querem pregar o que deveria ser pregado. Para eles, o que mais importa é ver as igrejas cheias, entrando dinheiro, dízimo, oferta, não sabem nem administrar, não sabem nem para que serve um dízimo e oferta. Pode perguntar para muitos, eles não sabem. Só querem tirar proveito próprio, usar você como objeto, com o qual eu chamo isso de adultério espiritual ou prostituição da fé. Lamentavelmente, muitas igrejas são verdadeiros prostíbulos espirituais. Irmãos, eu digo isso com temor. E pela maior profecia que existe, que é a palavra de Deus. Tem muitas igrejas que são prostíbulos espirituais. Estão debaixo de sincretismo religioso, misticismo, superstições, paganismo, idolatria, feitiçaria, fazendo coisas que jamais deveriam fazer, irmãos. Tudo isto usando você como objeto, querendo dinheiro. Lamentavelmente é verdade. Mas nós que temos compromisso com a palavra de Deus, não podemos ficar calados e temos sim que pregar a palavra do Senhor e denunciar essas práticas e dizer, como diz no Apocalipse, povo meu, saí do meio deles. É tempo de despertamento. Que Deus abençoe vocês.